TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do nosso TheCast com o patrocínio de iCortes Carnes, o melhor preço nos melhores cortes. Palmeira, Arapiraca, em todo o estado de Alagoas. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo co-host, ele, Cássius Mateus. Cássius Mateus, popularmente conhecido como Cássio Zogro, né? Cássio Zogro. E o tema hoje, Cássio, vai ser diferenciado, né? Uma convidada especial. Então, é bom gravar esse podcast hoje porque essa convidada vai ensinar minha mulher a atirar, então pode ser o começo do fim pra mim. É isso mesmo. E a minha, a propósito, eu disse a ela que não viesse, depois ela assistia e no segundo ela vem. Pronto, então vamos despedir da audiência. Vamos embora. Então, gente que nos segue, vai lá no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho e por aí vai. Quem é a convidada, Cássio? A convidada é Raiza Lopes, Gelson. Ela é instrutora de tiro aqui. Ela dá aula de defesa pessoal com armas e ela também é especialista em leitura corporal, tá certo? Caramba! Certíssimo. Raiza, bem-vinda ao TheCast. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada. A gente não pôde trazer gente aqui para fazer uma aula prática, né? Pois Na aula prática ela fica mais à vontade. Mas fica tranquilo, você está em casa, o TheCast é nosso, a nossa audiência já sabe como é que funciona. A grande pergunta é, vê só, existe esse esporte, né, do tiro? A gente trata como um esporte, um assunto extremamente sério. Nós vamos fazer aqui apologia a nada diferente a não ser do esporte e das técnicas que esse esporte ele coloca, que inclusive é milenar, muitos anos que o esporte do tiro funciona, né? Assim? Exatamente. As primeiras Olimpíadas, elas aconteceram em 1960, por aí. Então, o tiro, ao passar do tempo, ele foi meio que descriminalizado, principalmente durante o Estatuto do Desarmamento, em 2005. O que foi que aconteceu? Veio o Estatuto e criminalizou a arma de fogo. Então, as pessoas acabaram associando a arma de fogo à bandidagem. Então, muita gente não quer ter uma arma de fogo porque acha que vai ter alguma coisa que possa prejudicá-la. Uma verdade. Mas a pergunta número 1, para a gente largar aqui dando alguns tiros no bom sentido, né? Mulher nesse esporte, mulher atirando, combina, Raiza? Muito, muito. Eu acho que a arma de fogo, para qualquer um, ela passa uma sensação de segurança. E para a mulher especialmente. Por quê? Em um confronto, o que é que vai equalizar a força de uma mulher com a de um homem? A arma de fogo. Então, eu, com o meu 1,60 m, eu não tenho como ganhar de um cara de 1,90 m. Então, se o cara vier para cima de mim, a única coisa que pode me salvar é uma arma. E, no meu caso, uma arma de fogo. Entendi. Uma curiosidade nossa já também, para você chegar nesse nível, né, você se considerar e, de fato, ser uma instrutora de tiro. Como foi que tudo começou? Onde nasceu essa ideia de uma mulher, no caso a Raiza Lopes, seguir esse caminho de aprender ao ponto de hoje estar ensinando? Como começou? Então, eu digo que as coisas aconteceram para mim naturalmente. Eu passei por um relacionamento abusivo. Eu sofri na pele o que é você ser a vítima e ser coagida. E eu percebi que, sendo a vítima, eu estaria no lado fraco da questão. Então, foi aí que eu comecei a aprender sobre armas de fogo, sobre defesa pessoal e buscar um empoderamento correto. Entendi. Empoderamento correto. Então tem um empoderamento errado, é isso que você quer dizer? Não considero que seja errado, mas eu acho que considero que seja um empoderamento que não valoriza a mulher. Ou seja, muitas vezes você vê mulheres que não têm valor, mas têm preço. O que acontece? No meu Instagram em si, eu não condeno quem faça isso. Mas no meu Instagram em si, eu não uso minha vida pessoal. Tanto porque eu já passei por uma situação de ser perseguida. A pessoa, como eu postava muito onde eu estava, né? A pessoa sabia onde eu morava, então eu já passei por isso. Então eu não posto minha vida pessoal no Instagram. E também tem a forma de como você posta. As pessoas, elas confundem muito. Elas pensam que você está postando uma foto na praia, você já está dando uma certa liberdade. Então, como o meu público é muito masculino, eu meio que restringo algumas publicações minhas. Sim. Entendi. Isso é uma linha que você pensa no caso do empoderamento. Do empoderamento, isso. E eu acho assim... Minha gente... Relaxa, segue ao fluxo, segue ao fluxo. Não, a gente corta depois. Vocês cortam, né? Corta. O Lucas tá ligado ali. Pode seguir. Então, quando eu falo de empoderamento, eu falo que o que é o empoderamento? É você puxar o poder para si. É você não esperar por alguém.
Por exemplo, eu e meu namorado, os dois têm armas de fogo. Mas a partir do momento que ela não esteja em casa, eu não vou me sentir insegura. Porque eu tenho como me proteger e proteger a minha filha, que também fica com a gente. Entendi. Então, eu acho que o empoderamento é isso. Você trazer para si, de forma correta, a forma de você se proteger. Entendeu? E a arma faz isso. Para a mulher, no caso... Para a mulher e para o homem. Você vê que até sua postura com você com a arma de fogo muda. Você se sente mais confiante numa situação quando você está preparado. Existem casos e casos. Muita gente compra uma arma de fogo e acha que está livre por si só, está protegido por si só. E não, a arma de fogo é como qualquer outro instrumento. Você tem que saber manusear. Entendi. Ô Raiza, uma curiosidade. A gente vai tentar fazer a linha do tempo, né, Cássio? Para chegar até os dias de hoje, né? Mas aí eu quero imaginar a Raiza dando o primeiro tiro. Quando você começou, você teve a ideia, teve algumas situações que lhe conduziram a isso e você foi lá fazer a primeira aula, dar o primeiro tiro. Me conta como foi a primeira puxada de gatilho que a Raiza deu. Então, como eu fui para um local onde não tinha mulheres instrutoras, não foi uma experiência bacana para mim. Porque eu atirei de pistola e em seguida eu atirei de calibre 12. E o cara que Caramba, tava... ela começou pesado, velho. Tu viu aí? E ela o cara começou bem. E o cara que estava me dando instrução de calibre 12, tipo, o cara tinha 1,90 m. A forma que ele pegava na calibre 12 era totalmente diferente da forma que seria no meu corpo. Sim. Então, eu fiquei com isso aqui roxo. Caramba, velho. Porque o recuo da calibre 12 ele é muito forte. Ele não sobe que nem a pistola, ele vem para trás. Não tive coragem ainda. Não teve, mas bora fazer. Aí, o que foi que aconteceu? Aí, eu vi a necessidade de ter uma mulher nesse campo. Por quê? Porque a mulher ela sabe qual é a dificuldade da outra mulher. A mulher sabe como a outra mulher vai pegar numa arma. A mulher sabe quais são os traumas da mulher. Eu já tive alunas que chegaram e tremiam pegando a arma. Tremiam mesmo, com medo. Por quê? Por causa das traumatizações que elas tiveram. Entendi. Então, depois desse primeiro tiro, o segundo, o terceiro, aí você foi acostumando? Aí já foi tirando de letra e depois, em seguida, eu fiz um curso de instrutora de tiro. Para você ser instrutor de tiro é necessário fazer um curso específico para isso. Perfeito. De quanto tempo, Raiza? O curso, ele demora... Depende do local. O curso que eu fiz, ele demorou 8 dias. Certo. Pode falar o nome aqui? Pode, por favor. Na Contato Treinamentos, ó, Adriano. Boa, pode citar. Dando jabá aqui. Sem problema nenhum. Aqui é liberdade, né? A gente também não vai ousar te desafiar, né? Diante da situação, pode tudo hoje. Eu estou em dúvida se eu vou botar a Renata para fazer esse tiro, porque é verdade que a mulher fica mais braba assim com o marido, não, né? Não sei, mas o homem fica mais manso com a mulher. Não é que ela fique mais braba, mas o homem fica mais manso, né? Você entendeu, Cássio? Você ainda vai levar a Rebeca nesse negócio assim? Rapaz, eu tô arrumando uma desculpa. Essa foi boa. Eu gostei do contraponto. Ela é muito inteligente, viu, gente? Ela disse, não é que a mulher fique mais brava, o homem fica mais manso. Esse é um negócio bem... Gostei. Mas a experiência da mulher, eu falo assim porque, veja só, eu acho que o esporte do tiro, ele é uma experiência marcante para qualquer ser humano. Muito. Mas para a mulher, eu digo porque é menos frequente, né? Por exemplo, em Alagoas, você tem hoje um time, um número de mulheres legal que praticam esse esporte? Então, geralmente o meu público maior é o feminino, mas são mulheres que só vão para conhecer, para tirar dúvida. São pouquíssimas as mulheres que mantêm naquela, tipo, vou me tornar uma CAC, vou seguir aqui adiante. Geralmente é mais por curiosidade. Tem poucas mulheres que seguem no segmento, entendeu? De competir, de querer mesmo. Eu acho que por falta de incentivo também, né? Entendeu? Talvez o homem não queira ficar tão manso assim. Né? Verdade. Raiza, é o seguinte, você é competidora então ou você é só instrutora? Eu sou instrutora e já fui competidora. Atualmente eu não estou mais na competição porque eu estou viajando para alguns estados para poder ministrar os cursos. Aí falta tempo de treino e gasto também de munição, né? Que é um esporte meio caro também, um esporte muito elitizado. É um esporte muito caro. Porque você tem que estar de posse da arma e da munição. Tem muitos CACs que compram até as suas máquinas, né? Para poder fazer as máquinas e os insumos para fazer suas próprias recargas. Sim. Porque cada munição ela custa um valor, né? Sim. Máquina como assim? Eu sou um leigo no assunto. Máquina de recarga. A munição ela tem a espoleta, o estojo, a pólvora e o projétil. Então, isso são os insumos.
E a máquina, ela faz com que você monte todos esses insumos e fabrique a sua munição. Você monta sua bala em casa, meu amigo. Eu pensei que tu Você conhecia como dessa CAC. bala, tu só conhece das outras balas, né? Só conheço. Só da que chupa mesmo. Né? E tem outra ainda que o Lucas conhece não, Lucas, da outra. Outro tipo de bala. Peteca, por aí vai. Ô Raíssa, me diga uma coisa. Para esclarecer para o nosso telespectador aí, para nossos ouvintes, uma mulher CAC. Muita gente sabe o que é. O que é CAC? CAC é a sigla para caçador, atirador e colecionador. O CAC, ele se cadastra no Exército e tira o seu CR, que foi um nome que foi muito divulgado no atual governo Bolsonaro, né? As pessoas começaram a conhecer mais sobre esporte, que é o atirador esportivo. Boa. Então, uma mulher CAC é aquela que possui essa autorização. Isso, que possui o CR para poder fazer competições. CR é o cadastro de registro? Isso, cadastro de registro para você ser um atirador esportivo no Exército. Ou seja, não é só querer pegar uma arma e ali Não, há todo um processo. Porque existe uma ideia por aí, né, de que, não é... Lógico, aí aqui a gente não está fazendo menção a quem é a favor e a quem é contra. Quem é a favor, beleza, quem é contra, beleza. Né? E cada pessoa tem a sua forma de pensar. E está tudo certo. Mas, para quem pensa que ser CAC é fácil, chegou ali, pediu uma carteirinha, vai num balcão, paga lá R$10 e pega uma carteirinha e sai com a arma. Não é assim. Como é que funciona? Inicialmente... Para você fazer o CR, você precisa fazer um teste de tiro, um teste psicológico, juntar todas as certidões criminais, comprovar que não tem nada constando no teu nome, e você faz esse cadastro e envia para o Exército. Depois de 2 a 3 meses, esse cadastro é aprovado. Em seguida, você pede uma autorização de compra para a arma, aí a gente já vai para 4 meses. Em seguida, você faz a compra da arma e espera o CRAF chegar, né, que é o registro da arma de fogo. Isso, bora botar que é o quê? 8 a 1 ano esperando a sua arma. Já vi esse filme. O processo todo demora mais de 1 ano. Quase 1 ano. A gente fala que é um período gestacional, né? 9 meses. Você viu aí, Cássio, que tem que fazer o teste psicológico. Acho que a gente não dá certo, não. Essa parte mais difícil. Né? Essa parte aí, eu acho que comprar arma tudo bem e tal. Agora, o psicológico a gente tá ferrado. Viu? É difícil. Ô Raiz, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu particularmente, pessoalmente aqui, eu sou a favor que o cidadão tenha acesso à arma. Só que tem o contraponto também negativo, que a gente também tem que analisar. O Brasil é um país onde a impunidade beira. A minha preocupação é, se libera, se torna mais acessível ao cidadão porte de arma, como é que vai ficar com a questão da impunidade? Porque o Brasil funciona assim. A justiça funciona mais para o pobre, para o rico nem tanto. É um playboy, tá numa briga de trânsito, sacou a arma, é filho do juiz, do procurador. Esse cara dificilmente vai acontecer alguma coisa com tá ele. Resolvido. Aí procura um médico. É louco. Vai dizer que é louco. Tá resolvido já, tá resolvido. Como é que a gente faria para contornar essa situação? Então, eu falo que para você ter uma arma de fogo é um processo muito difícil. Uma pessoa que tem uma arma de fogo que passou por todo esse processo, ela não vai querer perder a arma de fogo. Então, você vê o próprio ministro, o Márcio Tomás Bastos, ele falou que o Estatuto de Desarmamento não veio para desarmar bandido, ele veio para desarmar a população. O que foi que aconteceu? Deixou a população mais vulnerável e o cidadão de bem dentro de casa totalmente vulnerável. Então, quando eu falo que você se proteger e ter uma arma de fogo é necessário, é exatamente por causa disso. Porque na rua, os bandidos continuam armados. E dentro de casa, você está totalmente vulnerável. Você tem relatos de amigos, conhecidos, ou com você, teve alguma situação de que precisou usar a arma e salvou a vida? Não, comigo não. Mas já aconteceu com meu namorado também, que ele já foi salvo pela arma de fogo dele. E, assim, já teve histórias também de pessoas que só de mostrar que estavam armadas, ela já se salvou de um assalto ou de alguma situação de risco. Já aconteceu com o seu namorado de ser salvo pela própria arma de fogo dele. Exato. Falou, salva pela arma. Se eu fosse Deus, eu ficava chateado. Quer dizer que foi a arma que salvou, a arma que salvou. Se fosse Deus... Se eu fosse Deus, eu falei, peraí. Eu tô onde, né? Não, mas assim, nós temos plateia hoje, assim. Assim, o seu namorado, eu acho que não só é arma, não, viu? A cara dele, né? O cara é grande. Assim, o cara com o braço daquele aí precisava de arma, não. Não, amigo, desculpa aí, foi engano e tal.
É brincadeira, é brincadeira. Com fundo de verdade, né? Fundo de verdade, realmente assim, pisar no pé assim, de um Jaelson é uma coisa, né? O cara pode se crescer, mas pisar no pé do Darlan, aí o cara, desculpa aí, foi engano e tal. Mas, Raiza, deixa eu te perguntar, vamos assim, do ponto polêmico. Existe uma interpretação de que você com a arma, você se sente meio que corajoso, meio que mais forte, e numa possível situação nervosa, onde você for afrontado e tal, o fato de você estar portando uma arma, você estar de posse de uma arma, não corre o risco de você cometer um homicídio com mais facilidade, não? Já que você está, se você não tivesse, você não agiria como se tivesse. Como é que você vê isso? Então, essa caneta, por exemplo, ela pode se transformar em uma arma. Um copo, por exemplo, pode se transformar numa arma. Então, tudo, se você não tiver inteligência emocional, vai se transformar numa arma. Então, a arma de fogo, para quem for adquirir ela, o que acontece? Ela está procurando a arma para sua defesa. Uma pessoa que passa por um processo de quase 1 ano para poder ter uma arma de fogo para sua defesa, ela não vai querer perder essa arma. Então, há necessidade, sim, de cursos de inteligência emocional para quem está portando a arma de fogo. Eu sou super apoio a isso, para as pessoas que têm uma arma de fogo saberem como contornar em algumas situações. E cursos também de defesa. Eu acho que no curso de defesa você consegue saber como se defender e não ser morto pela sua própria arma. Porque se você agir com a arma com emoção, pode ser que você perca a sua arma e seja atingido por ela. Ô, Raiza, você falou uma coisa interessante agora. Você falou que uma pessoa que passa por um processo de 1 ano para adquirir uma arma não vai querer perdê-la numa briga, numa coisa. Muitas vezes as estatísticas elas mostram como crimes de arma de fogo, até como propaganda negativa para o acesso à arma, crimes com arma de fogo. Só que muitas vezes os crimes são de pessoas que não têm licença, né? Exato. E na hora de fazer a conta vai tudo no bolo. Exato, exato. Existe um grande volume de armas que são vendidas friamente, né? E essas armas aí, quando elas são contabilizadas para as pesquisas com arma de fogo, ferimentos com arma de fogo ou homicídios com arma de fogo, elas são computadas como se, fulaninho estava com a arma. E até muitas vezes essas pesquisas são até enganosas. Porque se você vê com esse governo passado, o número de criminalidade caiu, principalmente no nosso estado. Por quê? Porque o bandido, quando ele vê que o número de armas está aumentando, ele vai pensar 2 vezes antes de assaltar alguém. Se você for ver nos Estados Unidos, as casas são tudo de muro baixo. Porque o bandido, ele sabe que se ele for atingir ali, pode ser que alguém tenha uma arma de fogo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a maioria das casas, as pessoas não têm como se defender. Sim. É fato. Eu faço a seguinte reflexão. É lógico que se a gente tivesse aqui 2 advogados, por exemplo, 2 pessoas no contraponto, o a favor e o contra, cada um ia ter uma lista de motivações. Isso. Então, quem defende a arma tem aí uma lista, tem toda uma fundamentação, ele explica, tal. Quem é contra, também. Por isso que eu falo que é um assunto muito polêmico, eu tenho a minha opinião pessoal formada sobre isso, já li, inclusive, bastante. Mas respeito esses contrapontos. Porque, de um lado, é fato que você, estando com a arma, você pode se proteger melhor. Mas, de fato, também você pode ficar mais empolgado e fazer algo que, de repente, você não faria se não tivesse. A questão de, por exemplo, isso aqui ser uma arma, ela pode até se tornar, mas ela não é intuitivamente levado a considerar. Precisa você estar numa situação de acuamento muito forte para você entender que eu vou enfiar isso aqui, eu vou fazer alguma coisa, ela se torna uma arma. A arma em si, ela já vem com esse endereço. Arma de fogo, assim, isso é fato, porque... E, logicamente, eu acho que o senso de responsabilidade, e aí é fato de que também, para você ter uma arma, não é fácil. Essa ideia de que você foi ali, isso legalmente. Legalmente. Se for ilegal, é outro papo. Mas, tá vendo? Do ponto de vista legal, não é fácil, não. É um sem contar protocolo. na eficiência, né, Gelson? A eficiência que isso aqui vai ter para matar uma pessoa é muito menor numa arma que foi projetada para isso. Eu tendo a ser a favor, mas assim, a favor a liberação do porte e tal. Eu acho como esporte muito legal, assim, atirar. Eu como esporte eu acho do caramba. Mas me vem essas dúvidas, assim, o ponto negativo também, justamente porque a gente vive no Brasil, né? A gente não tá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o cara apontar uma arma pro oficial, o cara vai ficar com a cara preso. Prisão perpétua, não sei o quê. Aqui no Brasil o cara pega, aí por bom comportamento reduz a pena e não sei o quê. E aí qual o custo de uma vida, né? Porque uma coisa é fato, se a gente tiver um papo honesto, a liberação da arma de fogo não vai
o cidadão de bem pode ter um número maior de pessoas que se defendam sem precisar da polícia. Mas ela não vai extinguir o fato do cara usar numa briga de trânsito. Vai continuar, alguém vai matar alguém ainda numa briga de trânsito. Exato. O que é que eu acho? Eu acho que nem todas as pessoas estão preparadas para ter uma arma de fogo. Isso é fato. Então, por isso que existe um teste de tiro, por isso que existe um teste psicológico. E assim, você está armado, você está em defesa. A arma, sim, é um instrumento para ataque, mas também ele é um instrumento de defesa. Então, eu acho, é como a frase que ele leu no meu Instagram e até comentou aqui. Sim. A arma de fogo é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Olha aí. Isso aí, eu até memorizou. Memorizei. Ô, Raiza, eu vou fazer uma simulação aqui, viu? Me permita. Tá a Raiza dirigindo, trânsito do caramba, movimento, e alguém te tranca no semáforo lá, em algum lugar. Dá um trancão e você toma um susto, de repente você mete o pneu do seu carro, arrebenta, tal. E essa pessoa, além de ter feito isso, ainda culpa você e lhe esculhamba. Né? Sua grossa, não sei o que, tal. E você tá com sua arma, você faz o quê? Nada. A arma de fogo ela é o último instrumento para ser utilizado. A arma de fogo é para salvar a minha vida. Peraí, não faz nada. Sacar a arma? Ah, tá. Sacar, mas pelo menos achar ruim, né? Não, a gente xinga o cara, né? Fala que a mãe dele não é tão bonita assim. Mas a arma não. A arma não. A arma é para ser utilizada se alguém puxar a arma para você. Ou então numa situação que alguém já venha para cima de você, aí você saca a sua arma e se protege. Mas numa briga de trânsito, eu não aconselho você sacar sua arma não por tão pouco. Cássio fazia o quê? Cássio descia do carro e saia correndo. Cara, ele só tem cara de mal, mas não é mal, não. Eu sou a moda antiga, eu preferia sair no braço, sem homicídio, né? Sem homicídio. Eu entro num paradoxo. Agora, e se fosse o Dalanto sair no braço? Aí você pedia licença, né? Ia ser complicado. Aí é foda, né, velho? O difícil Onde foi que eu errei, Darlan? O difícil pra mim, o pensamento do homem mais comum, cara, um pouco machista, assim, um pouco... Você não quer sair de frouxo. Se retrata, irmão. Você tem uma chance aí, 1 minuto pra você se retratar aí, pra você não ser cancelado. Numa situação de confronto, você não quer sair de frouxo. Ao mesmo tempo, você lembra que de Deus, né? Você não quer matar uma pessoa. Você tem que chegar no meio termo ali, ó. Né? É bom o velho punho mesmo. Rapaz, eu digo, sabe o que eu me preocupo? Eu brinco assim e falo sério. É que o homem é um momento. O ser humano é um momento. É emoção, né? É incrível. Eu tenho um dia que, assim, cara, eu tô tão zen. O cara pode fazer o que for, parece que eu tô olhando assim, aquela coisa meio, sabe? Desconectado. Mas sabe aquele dia que um mosquito pode me fazer... Então, assim, é uma coisa que... Sabe? Então, eu acho que não nessa intensidade, eu acho que até exagerei um pouco, mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Você sai de casa... Vamos dizer, as mulheres, eu vou falar assim, porque minha esposa, eu converso muito, ela inclusive faz o podcast comigo, a gente brinca muito e briga no podcast. A gente tem uma briga bem legal aqui, geralmente tem uns pau aqui. E essa coisa da TPM, né? A mulher, vamos lá, a mulher tá armada, tudo, mas tem aquele dia que ela tá... Não corre risco, não? Não. Não? Não, eu pelo menos eu nunca puxei a arma, até hoje, né? A mulher que tá de TPM não puxa a arma? Não. Ele ainda tá vivo. Tá aqui testemunha aqui, né? Tá aqui testemunha. É difícil, né? Imaginar. A gente que não tem TPM, o Cássio tá de andropausa. Eu acho. Muito novo. O pessoal tem mania de falar isso da arma de fogo, mas eu acho que eu fiquei uma pessoa até mais precavida após entrar com a arma de fogo. Porque, querendo ou não, você cria inconscientemente uma inteligência emocional. Né? Você começa a conectar, tipo, não, se eu puxar a arma aqui, vai acontecer isso, pode ser que eu atinja tal pessoa, eu vou ser processada. Então, enquadra ou não enquadra na legítima defesa. Se vier alguém te assaltar, por exemplo, vem um motoqueiro te assaltar, aí ele assalta e sai. Se você atirar nas costas dele, já não é mais a legítima defesa. Já desconfigurou a legítima defesa. Então, aí já foi homicídio. Então, você estuda para poder você não ser enquadrado e para você não se prejudicar. Então, nos meus cursos eu até passo isso. Gente, se você compra uma arma, não tenta ser justiceiro. Não entra em conflitos que não são seus. Não absorve brigas que não são suas porque você tem uma arma de fogo. Então, tem todo esse processo de conhecimento, tanto da lei como de você mesmo. Eu acho que quando você se conhece, começa a se conhecer, começa a preparar certos... cenários na sua cabeça, você vai saber como é que você vai agir.
Você já deu alguma ênfase algumas vezes aqui sobre última instância, o uso da arma de fogo, você falou sobre a lei, você falou sobre o processo. Transparece que você é o tipo de pessoa que é equilibrada. Apesar da arma dar aquela impressão de que a pessoa é agressiva. Transparece isso. A maioria uma resposta sincera, por favor. A maioria dos instrutores de tiro são assim como você? Tem alguns desajustados também? Como é? Eu acho que é bíblico, né? Isso. Existe o joio e o trigo, né? Eu passei por certas situações que alguns instrutores não passaram. Então, eu tenho um certo conhecimento. Eu sou bacharel em Direito. Eu consigo saber o que é que eu tenho direito e o que é que eu tenho deveres. Então, e é sempre um estudo a mais. Por que eu tenho essa inteligência emocional? Porque eu fiz aquele curso de leitura corporal, para poder também agregar nos meus cursos, para poder saber como é que as pessoas vão agir. E eu acho que tudo é um estudo, né? Quanto mais você tem conhecimento, que você consegue passar o seu conhecimento para as pessoas, você consegue dar um produto melhor. Sim. Qual a leitura corporal que você faria de um careca? De um careca? Pessoas carecas são pessoas que não gostam de receber ordens. Caramba, era de novo, rapaz, tu fez leitura corporal, tu é evidente. Essa menina mexe com um negócio de evidente, viu, cara? Tá vendo aí? Esse negócio é que eu São pessoas que não gostam de ser muito submissas. É como se o cabelo entendesse. Não quero ficar aqui também, entendeu? Eu acho que é por isso que Cássio não corta o cabelo. Tá precisando cortar o cabelo, Cássio? Essa foi boa. Mas falando sério, é isso mesmo? É isso mesmo. Não, é o seguinte... Tem um certo sentido. Eu até recebo, mas não gosto mesmo não, viu? Para ser sincero, só da mulher em casa. Minha mulher em casa, a última palavra é dela. Tudo que ela pede, eu faço. E o meu casamento está de pé até hoje, durante tantos anos, porque eu sou obediente. Certíssimo. Eu não quero... né, amor? Eu não quero ter razão com a minha esposa. Ela sempre tem razão. Quando um pouquinho eu quero ter, eu lembro que não é bom negócio. Aí eu volto, você tem razão, amor. Resolvido. Você que é jovem, homem, talvez não siga esse conselho, tá? Seja o leão aí. Miau. Foi ótimo. Mas então, essa é uma forma, né, da leitura corporal. Vamos lá, uma pessoa se aproxima, é normal você estar num ambiente aberto, tipo um restaurante, sei lá, um bar, alguma coisa. Chega uma pessoa com a camisa por fora e com a mão para trás. Você consegue distinguir se aquilo é uma normalidade do jeito de ser ou se a pessoa está ali, veio naquela forma mal intencionada? O que é que distingue esse cenário? Então, a gente que possui uma arma de fogo, a gente já tem toda uma estratégia de como ficar em um ambiente. Por exemplo, um ambiente muito isolado. A pessoa que ela já tem uma arma de fogo, ela vê por onde é que eu vou sair, qual vai ser o meu refúgio se entrar alguém, quantas portas tem, e que sentido eu sento, se eu sento para frente, se eu sento para trás. Então, você consegue assimilar o comportamento da pessoa, aí já entra na linguagem corporal. Se aquela pessoa está muito nervosa, como é que aquela pessoa está se comportando, se tem algum volume na parte da cintura. Então, aí você começa a conectar e saber se aquela situação vai ser de risco para você ou não e como você vai se abrigar e como você vai agir. E no caso, você falou linguagem e leitura corporal, né? Fiquei curioso. Qual a diferença e, basicamente, o que é que diz minha leitura corporal? Fiquei curioso agora. Qual a imagem que eu passo? Exatamente. É tu com essa camisa por fora assim, com volume na frente. Rapaz, ficou estranho aí. Edita a edição, tira essa conversa aí. Pegou mal. Mas como é que a gente faz? Não, mas é a pochete. Vou logo limpar sua barra. Sim, vai lá, Raiza. Então, existe a linguagem corporal, né? Que é como a pessoa se comporta naquele exato momento. Se a pessoa está muito nervosa, se a pessoa está mais tranquila, você consegue ler através da linguagem corporal. E a leitura corporal, eu consigo identificar as suas dinâmicas de vida através do seu corpo. Ou seja, dos 0 aos 5 anos de idade, é formado os nossos traços de caráter. Todos nós temos 5 traços de caráter. Eu já lhe vejo mais como esquizoide. Você tem eu também eu acho. Eu acho que tu tem cara de esquizoide, meu. Já, coisa boa não é. Tô esperando definição, mas eu não tenho expectativa boa sobre o que significa esquizoide. Rapaz, eu sabia que a Raiza era boa, assim, competente, mas é muito Se eu tivesse arma, também chamava os outros de esquizoide. Eu
Acho que só quem pode chamar, ou quem tem arma, ou quem não dá lã, né? Ou quem tem Darlan é o pacote completo. E o cara já concorda. Nem sabe o que é não, beleza. Beleza. Elogio bom e tal. Então, bom, depois do esquizóide eu quero saber o meu. Vamos lá. Então, o esquizoide ele é formado na fase gestacional. A gente tem uns 5, mas todos eles têm o recurso e têm a dor. Geralmente o traço de caráter esquizoide, como ele é formado na gestação, se a criança sofrer algum tipo de rejeição na gestação, ela carrega isso durante a sua vida. São pessoas mais esguias, gostam muito tempo de ficar só, né? São pessoas criativas, são pessoas que desenvolvem... Criativa funcionou. Então, cada traço de caráter, ele tem as suas dores e também tem os seus recursos. Então, esses são os recursos. A dor eu só passo no consultório. Não vou dar essa deixa. Gostei. Tá no contraponto, pô. Você falou do careca, aí ela descreveu. Aí agora tem um esquizóide. Mas foi bom saber, viu, cara? Agora eu vou ter mais cuidado com você. Você sofreu alguma rejeição na gestação? Esses dias minha mãe confessou que ela tentou me abortar 2 vezes. Ela falou esses dias chorando, arrependida por não ter tentado a terceira. Então, isso tudo você absorveu. É brincadeira. Porra, eu já ia fazer todo um trabalho psicológico nele agora. A mãe dele não tentou a terceira. Porra, o cara foi rejeitado. Caramba, se tivesse tentado a terceira, quem sabe que fosse melhor, pô. Não, mas que eu saiba, assim, rejeição, assim, por parte de minha mãe, não. Meu pai me criou também, então não rejeitou tanto assim. Não, mas a rejeição, ela não só... Se for por parte de ex, tudo bom, porque de ex já foi rejeitado mesmo. Já. Isso aí, só a Rebeca que decidiu te aceitar, porque eu não sei o motivo, né? O que acontece? Não é a rejeição em si, é como a criança interpretou aquele momento. Por exemplo, houve algum trauma. Existe o trauma e existe a traumatização. O trauma é o evento. A traumatização é como você vai lidar com esse evento. Então, a criança, ao perceber, por exemplo, ela teve alguma briga e você sentiu, isso ficou armazenado no seu subconsciente. Então, você, a partir daquele momento, você sentiu mais... É porque a gente acha que, não lembro da minha infância, então não faz sentido mais. Não, está tudo armazenado no seu subconsciente. Sim. Dinâmicas que você age hoje em dia é de acordo com coisas que você viveu na infância. Eu lembro, mas não quero dizer. Pronto, existe isso também. Existe. Muitas crianças passaram por alguns traumas. São 5 dores que existem nos traumas. A rejeição, o abandono, a traição e a humilhação. Então, essas 5 dores aí, cada uma delas representa um traço de caráter. Imagina. Isso você aprendeu na sua formação de tiro ou foi uma formação? Não, foi uma especialização que eu fiz a mais. Tá. Muito bom. Raiza, deixa eu te perguntar. A mulher, como se faz no esporte de tiro, no seu caso, você vê uma certa discriminação por parte das mulheres ou das pessoas mesmo? Porque, como nós sabemos, há uma galera que aplaude, né? Assim, se a gente for, inclusive, ver o Brasil polarizado de hoje, que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas é fato. Tem uma banda que aplaude e outra banda que não. Mas, no geral, a Raiza é discriminada por isso? Muito. No início. Agora, não tanto. É como eu estava dizendo, como o nome já está meio que consolidado, as pessoas já sabem o que eu sou, tá mais fácil. Mas no começo já teve pessoas que entraram no stand e eu estava lá esperando para dar minhas aulas e o cara... O instrutor, eu disse, eu sou instrutora. Ele disse, não, eu vim com o instrutor. Caramba. Mas isso só me deixou mais forte. Eu disse, não, eu tenho que... Você não saiu chorando, não, né? De jeito nenhum. Você não é esquizóide, não, né? Não. Fazer o quê? Não sou do time que se vitimiza. Boa, é isso mesmo. E fora do stand, você no dia a dia, né? Você chega em alguns ambientes, você tem a sua vida, no caso, profissional pública, né? Que você posta e tudo mais. Isso lhe deixa, assim, um pouco resguardada? As pessoas... Se intimida com isso? É discriminada na rua, onde você, no seu meio, no seu convívio? Como é que você vê isso? Não, eu acho até que as pessoas do meu convívio aceitam mais, por ser uma coisa diferente. Geralmente são pessoas... As pessoas que não... São pessoas machistas, né? As pessoas que não aceitavam são pessoas machistas que acham que mulheres não podem fazer a mesma coisa que um homem. Ou se fizerem, não vão fazer com tanta qualidade. E assim, eu tenho alunas que chegam para mim e falam chorando, você conseguiu tirar um trauma da minha vida, que era a arma de fogo. Imagina. E é incrível como... Aí eu faço um depoimento meu aqui.
Onde a mulher põe a mão, e especialmente onde não é comum, onde só os homens fazem, na maioria dos casos, salvo, sei lá, alguma exceção, fica melhor. Então, assim, mulher que dirige, pode pegar a mulher que é profissional do volante. Ela dirige bem. A mulher que atira, aí não é tão comum. Hoje, aqui, pessoalmente, é o primeiro caso. Assim, eu já vi até na internet, tem alguém aí que eu já vi também, mas pessoalmente estou vendo. Mas penso eu que o zelo... E até é meio que impulsionador, porque é meio que assim, já que acho que mulher não faz... a gente vai lá e faz. Vamos lá. Psicologia reversa, né? Psicologia reversa, exatamente. Mas então, o que chama atenção... fazer bem feito. O que chama atenção é que existe uma feminilidade, né? Tipo, as pessoas, elas criaram um estereótipo de que a instrutor tinha que ser uma coisa mais marruda, né? Mais carrasco, mais bruta. Aí, quando as pessoas me veem nesse polo mais feminino, falam, poxa, será que realmente vai ser bom? Quando o Com Cássio tanta me falou, eu delicadeza. pensei que ela tinha 1,90 m, assim, eu chegar aqui e disse, porra, tô lascado, vamos fazer um decast assim, bem manso. Achou que ela fosse o Darlan, né? Não, com o Darlan não fazia não. Tinha que fazer assim, bem... Mas é interessante mesmo, porque o ser humano julga muito pela aparência, né? Muito. É quase que É o geral. preconceito, né? Porque a pessoa julga muito... Para ser sincero, vamos lá. Você admitir que a sua esposa ela seja uma atiradora, uma CAC, uma instrutora, é preciso que você passe por um processo de absorção mesmo. Isso. Entendeu? Porque, em linhas gerais, não é comum. E é como você falou, a feminilidade. A gente cresceu, né? Mamãe sendo a dona de casa, Isso. a parte frágil, né? Imagine que... Mas óbvio que o mundo vem mudando, vem se transformando e aquilo não só... Aí onde vem? As outras áreas que evoluíram, não evoluíram? Por que não essa? Exato. Por que não a da defesa, né? Por que não a da defesa? É interessante isso, Raiza, porque você se define como antifeminista, certo? Certo. Antifeminista. Pera, Mas não ao mesmo- entendi. Ela é antifeminista? Você quer dizer isso? É confirmado? É confirmado. Com a rede social aqui, inventar o perfil, você é antifeminista. O que é que acontece? Ao mesmo tempo que você defende que haja um espaço para a mulher, que não tenha preconceito, seu trabalho como instrutora, você diz que tem uma feminilidade, né? Que eu acho que a galera mais assim, essa galera mais desconstruída, elas falam que a mulher não nasce com feminino. O feminino é construído pela sociedade, não que teria característica natural da mulher, traços femininos genéticos e tal. Como é que você faz, então, para conciliar essas duas coisas? Ao mesmo tempo que você vê que a mulher tem os traços dela, mais feminina, mais delicada, mas ela também pode ser forte. Isso. Você tenta fugir dos extremos, não é isso? Exatamente. Eu acho que todo extremo chega a ser burro. Porque se você defende muito um ponto de vista, você deixa de encarar o outro ponto de vista da pessoa. Eu sou antifeminista e antimachista também. Eu acho que ser feminina não necessariamente precisa ser feminista. O que foi que aconteceu? As mulheres procuraram uma igualdade com os homens que perderam a equidade, ou seja, deixaram de ser justas. Uma mulher, ela não tem a mesma força física de um homem. Então, a mulher ela nunca vai ser igual a um homem. Um homem nunca vai gerar uma criança como uma mulher. Então, há uma diferença. Não tem como fazer essa igualdade sem perceber essas diferenças, entendeu? Quando eu trouxe a feminilidade para o esporte de tiro, eu quis mostrar para as mulheres que elas podem sim ser empoderadas, mas sendo femininas, sendo elas mesmas, entendeu? É interessante, é um outro ponto de vista, né? Boa. Verdade. Diferente até, né? É. Porque as pessoas ou são 8 ou são 80 hoje em dia. Raiza, no dia dos namorados, prefere ganhar um buquê de flores ou um kit de bala? Um kit de bala. Então, Gostou da pergunta? Gostei, foi boa, foi criativa. eu não queria não ganhar um kit de bala, não. Eu prefiro ganhar flores. Oh, que bom. Meu amigo, você entendeu, né? Procura aí um buquê de flores, uma orquídea. Exatamente, porque eu já trabalho muito com tiro. Eu já tenho um certo acesso a tiro. Então, eu prefiro... Você tem ideia, separar. preferência, né? Eu tenho uma amiga que ela prefere no dia dos namorados não ganhar flores, ganhar uma pizza. Eu não sei por quê, qual é a diferença. Já a outra é. Boa. Cada caso é um caso. Cada Mas diga caso é uma um coisa, caso. a técnica de ensinamento. Vamos lá, para a instrução. Alguma mulher que nos assiste, decide a querer ser CAC, a querer aprender a atirar. Qual o primeiro passo? Primeiro passo é ela decidir por onde ela quer tirar sua arma de fogo.
Existem duas formas de aquisição. Existe pela Polícia Federal e existe pelo Exército. Pela Polícia Federal, você vai ter a posse ou o porte da arma de fogo. Pelo Exército, você vai se tornar ou um caçador, ou um atirador, ou um colecionador. Então, para ela se tornar uma atiradora, ela precisa estar afiliada a um clube de tiro e fazer todos os requisitos, teste de tiro, teste psicológico, e dar início à sua aquisição da arma de fogo. Ô Raiza, você é instrutora, tem até algum calibre que você é permitido até você ensinar ou não? Porque assim, arma eu só conheço de videogame. Lá eu pego a bazuca, eu pego a AK-47, eu pego a pistola. Aqui em Maceió, até que calibre você pode ensinar e até que tipo de arma você pode praticar aqui em Maceió? Em Maceió e nacionalmente também, como é uma lei federal, então ela engloba todos os estados. Antes do governo Bolsonaro, existia a permissão até o calibre 380. Mas com o advido do decreto, o que foi que aconteceu? Foi permitido até o ponto .45. Ou seja, 9 milímetros, 357, todos eles entraram para ser permitidos. São fuzis ou... Não, aí já são calibres restritos. Ah, tá. Ou seja, o CAC ele pode tanto atirar com calibre permitido quanto calibre restrito, porque ele faz o manuseio para o esporte. E existe também o calibre que é proibido, que é só exclusivo das Forças Armadas, né? Então, a gente tem 3 tipos de calibre. O permitido, que é o cedido pela Polícia Federal. Tem os calibres restritos, que podem ser cedidos para os CACs, que eles podem comprar. E existem os calibres proibidos, que só as Forças Armadas podem utilizar. Então um CAC ele pode ter uma metralhadora em casa, né? Que seria um calibre... Depende do calibre da metralhadora, né? Foi permitido para o CAC o 762 e o 454. E assim, tá mudando muito. Eu não sei quando é que essa entrevista vai ao ar, se daqui que vai ao ar realmente esses calibres não caiam. Certo. Mas a intenção do governo atual é derrubar esses calibres e a gente voltar para o 380. O atual não. O atual que vai entrar. O atual que vai entrar, sim. Boa. Ô, Raiza, me diga uma coisa. Se você fosse Roberto Jefferson, tu tinha dado aquela granada ou tinha guardado a arma? Com certeza não. Eu acho que a polícia tem que ser respeitada. Se ele foi enquadrado naquele momento, ele deveria ir prestar depoimento e comprovar sua inocência com um advogado, né? Eu acho que a arma ela só é feita mesmo para sua defesa, se alguém estiver atirando contra você. Roberto Jefferson jogo que tava no GTA, né? Pois é, no Free Fire. No Free Fire. Fiz a pergunta séria porque ela respondeu séria. Eu não sabia que tu ia tirar onda, né? Rapaz, que doidice. Rapaz, que loucura. Cara, Loucura. Não, o cara viajou, velho. Como é que pode o negócio? Exato. Foi uma propaganda Não se negativa. faz. Abrir fogo contra a Polícia Federal. Não, velho, e vou mais além. Na posição que ele tava, abrir fogo contra ninguém. E já Só perde se ele morrer tivesse- um velho daquele já. Meu Deus Porra, do céu. é foda, velho. Se ele guardar mais 5 anos, ele ia morrer. Pra quê? Pra atirar contra... E ia para sala especial também, né? Não tinha nem para quem fazer aquele alarde todo. Não é, cara. Ele tava em casa protegido, tinha ficado no sofá, né? Esperado, o pessoal entrar delicadamente, se oferecia água pro pessoal. Pois é. Tomava uma aguinha e tal, ia pra lá direitinho, né? Prestar o depoimento. Exatamente. Faz um cenário daquele, ficar conhecido. Só se queima. Cara, Caramba. E ele já é queimado, né? outra cena que tem eu mais achei essa. lamentável, que eu não sei se você concorda, foi que eu acho que foi propaganda negativa, porque como eu falei, eu sempre tive o sonho de aprender a atirar, não sei o que, como esporte. Mas eu penso, se um dia eu morar numa casa, eu moro em apartamento, um dia eu morar em uma casa, ter uma mulher, minha filha, eu vou querer ter uma arma de fogo lá pra usar nunca, se Deus quiser, mas pra ter. Vou não na tua casa, não. Vou não. E aí o que que acontece? Eu vi o episódio de Carla Zambelli, cara, e eu achei um absurdo, velho, um absurdo. Vamos ouvir o que é. Qual a sua opinião tá, sobre tá. isso? Então, o que queimou a Carla Zambelli ali, ela estava certa até o momento onde ela agiu com inteligência na hora da situação lá. Mas o que foi que aconteceu depois? Naquele momento que ela estava sendo agredida pelas pessoas, ela não estava armada. Então, a partir do momento que ela aparece novamente com a arma de fogo, empunhando no meio da rua, ali sem regra de segurança nenhuma, né? Poderia atingir alguém sem querer. E é como se ela tivesse ido no carro e ido pegar a arma. Então, já houve uma premeditação ali. E foi isso que queimou para ela. Zoeira, zoeira, né? Sair na rua também. É, porque quando você sai da situação de perigo e volta, já existe uma premeditação, né? É aquilo que você falou da moto, né? Se ele tá de costa, Isso. já não é legítima defesa. Já desconfigurou a legítima defesa. É como se ele tivesse assaltado para você já tivesse saído da situação de perigo. Com certeza. A legítima defesa, ela fala que é ameaça atual ou iminente. Não há atitude cessada já.
cessado. Eu não sei se... Absurdo aquilo, absurdo. Eu não sei se foi o mesmo vídeo que vocês tiveram acesso. Eu assisti o dela, que ela postou, e outro maior, sem cortes. Não assisti esse. Eu assisti o outro, o cara chega com a mão pra trás. Eu falei, no primeiro que ele não vai bater nela com a mão pra trás. Ninguém vai agredir a pessoa dando o rosto. Sabe aquele episódio de... Eu não sou especialista não, mas... Aquele episódio de Will Smith e Chris Rock. Chris Rock tá o tempo todo com a mão pra trás, é emblemático até. E o Will vem e bate nele. O cara que tava... E o cara tava chamando, tava xingando de fato o pessoal. E ela tava o tempo todo chamando a situação pra ela assim, ó. Você vai falar isso pra mulher, apontando pro cara e chamando. Se o cara não tava falando, direcionando pra ela, a princípio. Tá direcionando pro grupo. Você vai falar isso pra mulher, você vai ser machista com a mulher, não sei o quê, não sei o quê. Então a postura dela, pelo que eu vi, tava o tempo todo procurando, incitando a confusão, procurando a confusão. Aí ela disse que quando o cara caiu porque empurrou ela, e tem um vídeo, ela tropeça atrás de um cara que tava com ela do grupo dela. Então eu falei assim, pô, além de ser estúpido o comportamento dela, pra uma galera como você, assim, que milita pro cidadão sem antecedentes, o cidadão que tá de boa com a lei, ter arma, ela faz uma propaganda totalmente negativa. Eu acho que ali o fugir dos ovos é ela sair correndo com a arma, né? E tudo sair também, mas assim, a exposição e tudo que se pode resolver no diálogo ou saindo de perto, resolve. Exato. Quanto mais você puder evitar, melhor, né? Evita a situação, tipo, já não tinha cessado a ameaça ali, já não tinha, o pessoal não já tinha ido embora, para que ela voltou com a arma de fogo, né? Sim. É aquela falsa sensação da arma de fogo te dá um poder, né? Pronto, e existe toda a parte da inteligência emocional aí. Era isso que a gente estava colocando. Raiza, você vê possibilidades de maiores adesões assim às mulheres? Em que circunstâncias as mulheres mais procuram conhecer e participar e aprender o tiro? Geralmente as mulheres procuram em quais circunstâncias? Em duas circunstâncias, curiosidade e medo. São mulheres que ou querem conhecer o esporte por achar bonito, porque realmente é um esporte bonito, né? Onde a mulher se destaca por ser um esporte muito masculino. E pela dor, que é o medo. Pessoas que realmente querem alguma coisa para se defender. Eu já dei aula para uma moça que ela foi assaltada 3 vezes na casa dela. Ela disse, eu não sei mais o que fazer. Porque o próximo assaltante que vier, eu não sei o que é que ele pode fazer comigo, se já levou quase tudo meu. Então, eu quero algo para me defender. Eu já tive alunas que já caíram no tapa com o assaltante. E tipo, Raiz, eu poderia morrer naquele momento. Então, eu não quero mais passar por isso, eu quero saber como agir. Então, são essas duas situações que fazem as pessoas me procurarem para poder ter uma aula de tiro. Raiza, você sabe a estatística de algum país que armamento é liberado, que tem um número de estupro menor, esse tipo de coisa, sabe dizer? Não, eu sei que teve um país aí, eu acho que foi Suécia, que eles liberaram cursos gratuitos para mulheres terem armas de fogo e o índice de criminalidade com mulheres caiu imensamente. Ou seja, as mulheres faziam um curso e poderiam adquirir uma arma com preço menor, por causa do ICMS que foi reduzido, do imposto local deles que foram reduzidos. Então, o número de mulheres com armas aumentou e a criminalidade diminuiu. Depois eu confirmo se foi Suécia ou Suíça, alguma coisa assim. A pegada aí é bem diferente, né? Eu acho que vai ter sempre as interpretações para um lado, as interpretações para o outro. Tudo existe os polos, né? Existem pessoas que vão apoiar, que vão amar, e tem pessoas que vão odiar, que acham que a arma de fogo é um monstro. Mas, assim, não é a arma que mata você, não é a arma que mata as pessoas, são pessoas que matam pessoas. É como eu disse no começo, qualquer coisa pode virar uma arma de fogo. Um travesseiro... Eita, pode virar uma arma. O travesseiro também. O travesseiro pode virar uma arma. Asfixiar a pessoa. Né? Exato. Tudo pode virar uma arma. Depende da pessoa que está manuseando o objeto. É fato. Ô, Raíssa, me diga uma coisa. Você pretende... Como é que você hoje vende seu peixe? No sentido de profissional, né? Como esse seu trabalho. É mais na academia? Você ministra cursos? Alguém quer conhecer antes de entrar, mas quer conhecer. Você também dá essa instrução? O seu trabalho, quais são os passo a passo para você... Então, eu anuncio os cursos. Antes eu fazia muitas turmas, certo. Mas como o tempo está pouco, eu faço mais agora agendamento. Pessoas que querem fazer cursos por agendamento. Elas me procuram no Instagram,
Eu agendo uma hora com aquela pessoa, eu falo que é o personal tiro, né? Personal shots. Personal shots. Eu vi lá no seu Instagram, muito Personal shot. E daí eu começo a ver as dificuldades da pessoa, como é que aquela pessoa lida com a arma de fogo. Em seguida, a gente faz um nivelamento daquela pessoa, uma adaptação com a arma de fogo. É como eu te disse, geralmente eu começo com um calibre mais baixo, que é o calibre 22, para a pessoa não traumatizar mais do que ela é traumatizada. Porque a arma de fogo, quando ela ejeta o projétil, ela tem um recuo. Então, quanto maior o calibre, maior o recuo. Quanto maior o recuo, maior o susto que a pessoa vai ter. Olha aí, gente, trocando em miúdos, viu? Recuo é quando aperta aqui no calibre, no gatilho, ela levanta. Então, isso aí ela pode aumentar a diferença do alvo. Né? Exato. Dependendo da distância também. Isso. Não entendo não, viu? Eu tô reproduzindo o que ela me disse antes de começar. Você vê como eu sou aluno, né? Ela me disse, eu tô reproduzindo aqui. Tá? Em teoria, Raiza, como é que a pessoa faz para diminuir o recuo? Se ela empurra para frente? Então, existem 5 fundamentos do tiro, né? Que você precisa saber. Você sabendo esses 5 fundamentos é essencial. Empunhadura, gatilho, posição, respiração e eu esqueci o outro. Tá, não tem eu problema. tô sem o meu data show. Boa. Mas assim, são 5 fundamentos que você tem que saber para poder fazer com que o tiro seja mais preciso, que você não se machuque com a sua arma de fogo. Entendeu? Então, quanto melhor tiver a sua empunhadura, que é um dos principais, a arma vai levantar menos e o teu tiro vai ser mais preciso. E na mira você você já começa a fazer essa conta quando você começa a treinar na mira. Então, Exato. Se o recuo é muito para cima e dá licença, você Isso. já baixa, entendeu? Quando você dá aquela mirada lá, você já tem, né? Isso. No seu alvo, eu consigo identificar quais são os teus erros. Por exemplo, se o teu tiro se você está mirando no meio, seu tiro vai para baixo, ali você deu uma engatilhada, ou seja, você jogou a arma para baixo. Você vê como é interessante o esporte, né? É porque a gente acaba pintando como se fosse uma coisa monstruosa, de tiro, de matar, mas... Não é, cara. É isso que eu digo, sabe? Esse podcast aqui, inclusive, tem uma linha. A gente fala de negócios, a gente fala de cultura. E eu falo enfim, até de poesia, de flores e tudo mais. Não tem problema nenhum. E hoje eu estou fazendo questão de falar de tiro, mas é desarmado nesse aspecto conceitual, vendo isso como um esporte, entendeu? Há quem, nesse momento, pode estar assistindo e achar que a gente está fazendo apologia a isso, aquilo, a partida. Não pode nada a ver. É um fato que o tiro é um esporte. Isso. E é um fato que o tiro ele tem técnicas, entendeu? Se você pegar o esporte do arco de flecha, que a flecha pode ferir alguém, e é um esporte. Exato. E ela tem técnicas. Agora, é como você bem colocou, você pode fazer bom uso disso ou mau uso disso. É como tudo na vida, né? Tudo na vida, você pode fazer bom uso ou mau uso. Eu me convenci mais desse tema quando a gente admite que nessa vida tem o bem e tem o mal. Se só tivesse o bem no mundo, eu acho que a arma não podia nem existir. Né? Então, se só tem o bem, se só tem as coisas boas, né? Se tudo é bom, se todo mundo é puro, se todo mundo é santo, se todo mundo só pensa coisas boas e só faz o bem, para que ter arma? Mas, infelizmente, o mundo não é assim. Não existe esse mundo cor-de-rosa. O mundo também tem um lado mau. É lógico que você precisar nunca usar, melhor ainda. Mas, infelizmente, você está em casa, você tem uma família, você tem um filho, você de repente pode acontecer. E é interessante como muita gente que tanto é contra, mas quando está no poder, quando chega acima, no mínimo ele anda com segurança que anda armado. Exato. Então ele, para ser contra, ele tem que andar com a fleira de lado, Exato, com com flores, com né? flores e tal, mas ele não anda, ele anda com segurança, né? Anda com alguém que está armado. Pois tá? é. Então, assim, ou então vai atrás da polícia, que é quem tem, né? É óbvio que a gente não está fazendo apologia a também você tirar a força de quem tem. Se é caso policial, a polícia é quem tem Mas que o que agir. acontece? A polícia sim tem que estar armada, mas numa situação onde você ligue para a polícia com um bandido dentro da tua casa, a polícia vai demorar 15 a 20 minutos para chegar lá. Se chegar, depende de quem Se ligou, chegar. né? E assim, Depende de quem ligou, né? Se você for- vai ter esse tempo lá dentro? Não vai. Então, quando eu falo para as pessoas, eu digo, sempre estejam preparados para o pior. Porque a gente sempre acha que só vai acontecer com as pessoas, nunca vai acontecer com a gente. Ô, Raíssa, deixa eu te Raiza, deixa eu te perguntar. É fato de que se o bandido ele te abordar e você estiver desarmado, ele pode te dar um tratamento. Se ele te abordar e ele descobrir que você está armado, ele pode te dar outro tratamento e te levar a óbito, te matar. Como é que você enxerga isso? Então, existe todo um preparo, né?
Se o bandido... Existe também o preparo da roupa que a gente vai utilizar. Se o bandido vier, eu preciso treinar saque. Então, se ele vai fazer o corpo a corpo comigo, eu sei como me sair. Eu sei como me preparar para poder me sair dessa situação. Sim, você pode ser morto pela sua própria arma se você não tiver a técnica e o preparo de portar uma arma de fogo. A arma ainda tem que combinar com a roupa certa. Exato. E o movimento de atirar não é só tirar o Porque Não, o CAC, é o ele saque, pode meu sim. amigo. O CAC, ele pode andar armado. Mas o que acontece? A arma, ela tem que ser velada. Ela não pode andar ostensivamente. Tanto é que Você o quer podre... ruim, pô? Quero mostrar. Tô brincando. Mas o ruim de você mostrar é porque você fica mais vulnerável ainda, né? Com certeza. Isso é que é. Então, o porte ele tem que ser totalmente velado para a tua segurança. Ô, Raiza, a arma brasileira Taurus é boa? Sentiu uma... Você ficou meio... Não, mais ou ela já menos, foi né? pior. Depende. Ela já foi pior. Ela já foi pior. A Taurus, ela teve uma série aí, pelo menos a 24/7. Ele vai me matar por isso que Vixe ele gosta Maria. da 24/7. Mas assim, a 24/7, ela teve um problema que ela disparava sozinha, né? Faz tempo isso. Viu? Faz. As novas agora estão... Não, as novas... As 9 milímetros. Eu acho que a aquelas. Taurus ela vem se superando. Tanto é que a fábrica dela nos Estados Unidos, ela se supera. Mas se você me colocar uma Sig Sauer e uma Taurus, com certeza eu vou escolher a Sig Sauer. Ou então colocar uma Glock. Uma Glock. Em jogo, a gente ouve muito falar de Colt, da Colt. A Colt é boa mesmo? A Colt é muito boa. É muito boa. Mas sendo que é muito difícil você achar aqui no Brasil, né? Porque para você trazer para cá é muito complicado para você fazer uma importação de arma de fogo. Aqui, AK-47. Tô perguntando as Ele já falou dessa AK-47 Ele várias está vezes. muito interessado. Eu não quero que você seja CAC, não, viu? Por favor, você vai andar com a AK-47 aqui no estúdio. Tá ferrado aqui. É uma arma russa, né? E É bem a arma famosa. longa, né? Na verdade, é um Tem fuzil, como esconder, né? não, ô Cássio. Não, isso aí não dá pra Você esconder, vai não, só é. Roberto Jefferson. A gente aqui na Taurus, tem o T4. O T4 também é um fuzil muito bom, que o pessoal, até os CACs, eles estavam conseguindo comprar, ter acesso a esse. E, assim, é uma experiência incrível atirar com um T4. Ô, Raiza, me diga uma coisa. Defesa pessoal. Uma curiosidade. Como é que uma pessoa como você, assim, né? Uma mulher, digamos assim, estatura na normalidade. Me né? chamando de baixinha. Não, mas eu posso até Ele chamar. quis arrumar a forma mais bonita de me chamar de Não, baixinha. interessante. Eu posso, se eu chamasse, não tem problema, porque Renata, ele conhece minha esposa, assim, e é o símbolo da feminilidade, da coisa mais linda que eu acho, e é bem baixinha também, né? Então, nada contra as baixinhas, né? Pelo contrário. Espero, né? Espera, né? Mas aí, vamos lá. Nessa normalidade sua, né? Até de baixinha, vamos lá. Como é que você imobiliza um cara assim, tipo um exemplo, sei lá, um Darlan da vida, assim, um cara? Me indica que técnico você podia usar. Bom, Dar uma chave assim. o negócio mais é ser feito na hora, né? Como é que ele pegaria? Em qual parte do meu corpo ele pegaria? Como é que eu poderia me sair da situação? Entendeu? E isso é mais no curso de defesa. Em situações de... Porque é mais técnica do que força. Exato, é mais técnica do que força. Tem como você dar, tipo assim, uma chave, como costuma dizer, uma chave, uma gravata, alguma situação que imobiliza. Alguns vídeos que a gente vê na internet, ali é mais fantasia, né? Tipo, da mulher pegar, subir em cima do cara, derrubar com a cabeça. Ali é uma mulher totalmente que eu acho que ela nasceu fazendo aquele esporte. Ou então é mais uma forma teatral de mostrar os golpes, né? Se você vê na vida real, aquilo dali dificilmente vai acontecer. Mas, assim, uma mulher conseguir... eu uso logo a arma. Pronto. Encontra o caminho. É mais fácil. A minha tem uma técnica muito boa, a minha esposa, essa de defesa corporal, que é beliscar a minha costela. Assim, eu tô cheio de marcas, assim. Assim, foque tanto na garganta, né? Como nas partes baixas do homem, que são os pontos fracos dele. Pronto. O Aí Raiza? você já sabe, né? Tá mudo. Diz uma coisa, qual o relato de uma aluna ou de pessoas do meio, de uma mulher que precisou se defender, mais chocante que você tem? Se você puder falar sem citar nomes, lógico, mas qual o relato mais chocante de uma mulher assim em situação de defesa? Eu não lembro agora. Não consegue lembrar. Não consigo lembrar. Os ataques maiores às mulheres, eles são psicológicos do que físicos? Com certeza, com certeza. Geralmente, os relacionamentos abusivos, eles afetam mais o psicológico da mulher do que propriamente o ataque físico. Porque, com o conhecimento da Maria da Penha, o que foi que aconteceu? Os homens, eles não querem ser presos. Então,
vai ser feito um exame de corpo de delito e vai comprovar a agressão. Então, o ataque mais ele é psicológico. Isso aí existem várias formas de violência, né? Existe a violência patrimonial, existe a violência psicológica, enfim. São várias formas até chegar à agressão. Quando é que se pode considerar um relacionamento abusivo? Em que nível diz assim, não, esse é abusivo? Quando você vê que a sua liberdade está sendo cerceada, ou seja, quando a mulher ela não consegue mais ter um convívio com seus parentes, quando a mulher não consegue mais trabalhar ou então manter um emprego ou algo assim, eu acho que é um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, você encara também do homem para com a mulher, mas também da mulher para com o homem? Com certeza. E hoje a gente vem crescendo muito essa questão aí. Eu estava até conversando com ele que se uma mulher entrar no Uber e ela sair do Uber e falar que ela foi abusada, o cara ele não pode nem contestar aquilo. Ele já é automaticamente desligado da Uber. Para vocês terem uma noção de como a lei está protegendo as mulheres. Nesse nível, né? E se for uma mulher Uber e o cara descer do Uber e dizer que foi assediado, é a mesma coisa, né? Eu acho que vai ter um direito de resposta para a mulher. Caramba. Você viu aí? Temos que fazer Eu vou ser advogada do homem. Tem um caso emblemático, né? Que é aquele do delegado, acho que é paulista, né? Paulo Bilinski. Ele teve aqui em Maceió. Eita, pô, foi aquele que levou uns tiros da mulher? Foi, levou uns tiros da mulher. Caramba, como foi aquilo? Também, né? Rapaz, aí depois, em que pé ficou aquilo? Eu lembro dessa história. Então, e ele quase morre. E ele teve aqui, foi? Ela morreu, né? Ela morreu. Ah, tá. Isso, na hora... Ela deu 6 tiros nele e ele, com a técnica dele, só deu um disparo nela e conseguiu... Caramba. O disparo foi para imobilizar e acabou matando ela. Mas, assim... É uma situação onde acho que qualquer um agiria da mesma forma, né? Você levar 6 tiros, você não vai esperar levar o 7. O placar ficou devendo 5, né? Caraca. Ficou devendo 5, foi triste, né? Porque o placar foi injusto, né? 6-1. 6-1. Quase uma Alemanha da vida. 6-1 foi fogo. Mas assim, é fogo mesmo, né? Agora, numa análise geral, e principalmente por parte de alguns, não tem jeito, né? O errado é ele, o certo é ela e acabou. Ela morreu, né? Sim, eu digo na interpretação. É muito comum. Mas assim, ele conseguiu se sobressair bem da situação. Ele conseguiu contar a história. Hoje ele está solto. Não foi preso por homicídio. Ele entrou na qualificadora da legítima defesa, na excludente de ilicitude. E assim, quem perdeu foi ela que morreu, né? E ela tinha porte? Não, ela era só noiva. Ele é delegado e ela era noiva dele, mas estava frequentando os cursos de tiro. Só frequentava, ela não tinha CAC? Não tinha CAC. Rapaz, aí mostra a questão do... Mais um caso, né? Que uma mais pessoa sem o preparo. A dúvida que eu ia falar, dá pra ver que essa mulher não tem não tem... A inteligência. A inteligência emocional e o background psicológico para isso, né? Eu pensei, ela passou no teste e fez o que fez, mas não, ela nem chegou a fazer. Não, ela nem chegou a fazer. Na verdade, ela atirou nele com as armas dele, né? Então, ele que foi o errado da história por não ter mantido as armas num local totalmente seguro mas também confiar, né? Você nunca vai achar que sua mulher vai pegar a arma de fogo e vai atirar em você. Você falou numa parte aí muito interessante, que é a questão da confiança. Uma pessoa que é atirador, para guardar a arma, onde deixar, o que é que vocês recomendam? Cofre. Cofre. É como eu falei para você. Eu, quando comprei a minha primeira arma, minha filha ela tinha 14 anos. Eu cheguei em casa, eu ensinei a ela como é que ela municiava, eu ensinei a ela quando é que a arma estava carregada. Eu passei essas informações para ela, porque na eventual necessidade, eu iria precisar que ela soubesse dessas informações. Então, fora disso, a arma estava no cofre. Raiza, você não achou, assim, só uma reflexão e uma pergunta ao mesmo tempo, você não achou muito forte, não, sentar com sua filha, ela com 14 anos, e falar isso não, tudo e tal? Porque, assim, seria forte se um agressor entrasse na minha casa, tentasse me matar na frente dela e ela não soubesse como agir. Eu acho que isso seria bem mais traumatizante para ela. Ela tem acesso ao cofre? Não. Logo, se tiver uma necessidade, você tem que abrir o cofre. Ou então tem que gritar a senha, né? Entendi, pelo menos, né? Pelo menos gritar a senha. Entendi. Raiza, eu quero aprender hoje a atirar para você,
vou lá, você é instrutora, aí o cara te contrata, não é isso? E ele não tem uma arma ainda. Como é que faz? Ele aluga a arma do stand de tiro? Como funciona? Então, lá no Cacipesca, onde eu ministro os cursos, no meu curso ele já vai incluso o alvo, as munições e o treinamento e a instrução de tiro. Então, quando ele vem me procurar, o pacote já está todo prontinho para ele. Não necessariamente ele precisa ter uma arma. Ah, tá. A pessoa que vai te contratar... Esse acesso à arma ele só tem lá dentro. Só lá dentro. Só lá dentro. Pô, que irado, que irado. Cara, eu tô muito satisfeito, velho. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu vou reservar para outro momento aí também, entendeu? Também matou muito minha curiosidade. Também matou muito minha curiosidade, desmistificou. A gente ouvir isso de uma mulher, né? E com um trabalho sério, como você vem fazendo, mostrando isso como esporte e como uma defesa mesmo, para que seja desmistificado, porque há realmente assim uma resistência muito grande, né? E se já há um preconceito da arma em si, como todo, imagine na mão de uma mulher, né? Para quem pensa assim, né? Exato. E se a mulher pode dirigir, olha que coisa, né? Como é? Não, porque não mas pode ter uma arma, né? essa é a comparação que eu faço. Porque pode ser. Pode ser, Eu não sei se eu disse certo aqui, eu não sei. Entendeu? Não, mas é a comparação perfeita. Para você ter um carro, você precisa ter uma habilitação. Para você ter uma habilitação, você passa pela prova teórica e pela prova prática. Então, é bem assim, ter uma arma de fogo. Um carro, ele é uma arma. Caramba, a minha mulher anda armada há muitos anos. O carro, ele é uma arma. Quantas pessoas você não poderia matar com um carro também? Sim. Então, é bom as pessoas começarem a se conscientizar de que não é a arma em si que faz mal, são as pessoas que estão por trás das armas. Você pode ter uma arma e ter um livro? Com certeza. É porque há quem pensa que você tem um livro e tem arma, né? Tem uma campanha até aí, né? Arme-se, compre... Não arme-se, compre livros. Eu disse, o que é que tem a ver? Eu tenho um bocado de livro dentro de casa e ainda tenho uma arma. Eu tenho que escolher se eu vou ler ou se eu vou atirar. Pode ser um livro que fale de arma também, né? Entendeu? Exato. O manual entendeu? Manual de sobrevivência, né? Quando o ladrão entrar na casa do cara, o cara lê Harry Potter. É bom. Faz uma mágica. Ou então dá uma flor pro bandido, né? Ah, meu Deus do céu. Gente, eu só quero registrar aqui o meu respeito às correntes diferentes. Cada um tem o direito de pensar e fazer o que bem pensa, o que quer. Estamos aqui hoje com a Raiza, que era a Raiza Lopes, que ela defende, que ela é uma instrutora, tem as técnicas, ela está no devido cumprimento da lei, está legalizada em tudo. Então, assim, estamos aqui ouvindo. Como também aqui a gente pode sentar aqui e ouvir o padre, ouvir o pastor, ouvir a doméstica, ouvir o desarmamentista, o escritor que faz um livro defendendo 100%, o escritor que faz um livro contra 100%, uma pessoa de esquerda que defende e uma pessoa de direita, enfim, o TheCast tem essa característica e respeitando. Cada um deve pensar e agir como a sua consciência, a sua mente bem entender. O que hoje a gente está aqui é ouvindo a Raiza, que tem toda a sua técnica. A gente parabeniza por você estar fazendo o trabalho que você entende que é certo, que é justo, da melhor maneira possível. Muito agradecido, não é, Cássio? Não sei. Muito bom, papo, muito bom. E deixando a você a oportunidade para você fazer suas considerações, dar algumas dicas, agradecer, enfim, o microfone é seu. Avisar como as pessoas podem te contratar também. Também, fica à vontade. Pronto, eu que agradeço aí a todos vocês, a vocês que estão assistindo aí, se interessaram pelo assunto. Eu acho que nós, cidadãos de bem, precisamos sim ter um instrumento de defesa para defender a nossa família e que as mulheres elas não podem mais ficar na situação de vítimas. Não só as mulheres, mas a sociedade no geral. Sair dessa qualidade de vítima e começar a ser protagonista da sua vida, ou seja, buscando para si a sua autodefesa. Caso vocês queiram saber mais sobre o meu trabalho, meu Instagram é raizalopes.iat. Lá tem o meu número de contato também para quem quiser agendar uma aula de tiro e quiser conhecer o esporte. E eu convido também os desarmamentistas, né? Eu adoro conversar com gente desarmamentista para que elas possam ter uma noção da minha visão e eu tenho uma noção da visão delas. Pode até que um dia, né? Um debate. Já pensou num debate? Se pudesse, eu sou a favor de que Mas eu venho armada para o debate? Olha que coisa boa. Boa, eu acho que a posição dela foi boa. Foi né? boa. Foi boa. Mas é isso mesmo, eu sou aberto a isso, entendeu? Eu acho que assim, caramba, bicho, eu cada vez mais entendo que
não existe fora a de Deus, que é a única verdade verdadeira mesmo. Os conceitos humanos, eles são divergentes mesmo. Exato. E essa é a graça da vida. É a graça da vida. Tem que ter o advogado de defesa e de acusação. Exato. Se só tivesse o de defesa, que meleca seria, né? E a democracia é conviver com as diferenças. Exato, Acabou, exato. acabou. Porque se eu tenho essa forma de pensamento, foi porque vivi coisas que me fizeram a pensar assim. Se outra pessoa tem outra linha de pensamento, porque talvez ela teve algum trauma, ela passou por alguma coisa que ela tenha medo de arma de fogo. Então, eu respeito todas as opiniões. Olha só, a gente já tinha até quase terminado, mas eu vou fazer a última pergunta aqui, me deu vontade. Você já foi contra a arma de fogo um dia? Já fui contra. Já votei no Estatuto do Desarmamento, para vocês terem noção. E meu avô, ele tinha um revólver e ele entregou para o Estatuto do Desarmamento. E o que foi que aconteceu? 2 meses depois, entraram 2 caras na casa dele, o amordaçaram, bateram nele. E eu, poxa, ele não teve a opção de se defender. Ele nem... Com a arma de fogo, você mata ou morre. Sem a arma, você só morre. O que veio na minha cabeça foi isso. Então, eu prefiro estar pronta. Aí você mudou de pensamento. Mudei de pensamento. Muito bom. Eu me dou por satisfeito, fico muito contente, agradeço a você pela forma, a desenvoltura que você teve em falar do assunto, né? Agradeço o Cássio também. Tamo junto. Pela cooperação. E a você que nos segue, a nossa plateia aqui, nosso Lucas e o Darlan aqui, dando esse exemplo aqui de força, né? Dando uma força pra gente, né? Uma força, né? Literalmente uma força. E a você que nos segue, nos acompanha aqui no TheCast, nossos agradecimentos e até a próxima. Aprove Deus. Agora com a nova pegada.